O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz e convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. Olá, você que está em casa, mais uma vez eu peço licença, como é bom nos encontrarmos para mais momentos de fé. Hoje eu gostaria de externar a nossa alegria, pois estamos no mês de Nossa Senhora, mês de maio, e nós queremos pedir a presença e a intercessão da Mãe de Nazaré na sua casa, protegendo sua família, seu lar. E também quero dizer para você que hoje nós temos uma presença muito significativa, é a presença dos premonstratenses no nosso programa. Os padres premonstratenses que têm toda uma história na evangelização da Arquidiocese de Montes Claros. Estão por aqui, pelo que me consta, há mais de 100 anos e vai falar um pouco sobre essa experiência para nós o Padre Toninho, que é prior-geral do Priorado Nossa Senhora Aparecida e São Norberto, não é isso? Isso, Padre Toninho, claro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tenho certeza que as nossas famílias também vão acolhê-lo em suas casas. É uma graça poder ter os premonstratenses na nossa arquidiocese e com toda essa história. Fala um pouco do senhor para nós, padre, de onde vens, a experiência atual, como está o jeito de ser igreja enquanto premonstratense dentro da arquidiocese de Montes Claros. Muito obrigado, Padre Jairo, uma alegria também para mim estar aqui com você e com os nossos caros telespectadores. E eu sou atualmente, já pela segunda gestão, pelo segundo mandato, o prior do Priorado Nossa Senhora Aparecida e São Norberto de Montes Claros, que foi elevado à dignidade de priorado independente em nossa ordem premonstratense no ano de 2001. Porém, isto foi antecedido pela chegada e pela presença e atuação missionária, religiosa, sacerdotal dos nossos confrades desde o dia 27 de julho de 1903, quando eles chegaram a Montes Claros e assumiram, então, a Paróquia da Matriz, né? E estiveram presentes, atuando pastoralmente, não somente na matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, mas em todo o território norte-mineiro, em diversas cidades próximas e até mais distantes, né? Aqui em Bocaiúva, em Brasília de Minas, em Capitão Enéas, em diversas cidades aqui do norte de Minas. Toninho, 1903? Em 1903 foi. Olha só aí, gente. Século e milênio passado, né? E interessante, de 1903 até 2014 são 111 anos de história. Né? O senhor falou que foi elevada a dignidade de priorado aqui, a Casa dos Premonstratenses, ali no bairro São Luís, né? É São Luís e Melo, a entrada principal é bairro Melo. E em 2001, né? Isso me recorda que eu já estava aqui. E há pouco, né? Nos bastidores, antes do nosso programa aqui, nós falávamos de Padre Murta e eu dizia
dos relatos dele numa cerimônia que teve no priorado. E, se não me engano, foi nesta cerimônia da elevação a priorado. Pode ter sido na Foi. elevação ao priorado ou na festa dos 100 anos da chegada dos premonstratenses em 2003. É verdade, deve ter sido foi. numa dessas duas ocasiões. Quem não conheceu o Padre Murta, né? Muito querido também em toda Montes Claros e região, natural lá de Coronel Murta. Mas lembrando aqui de Padre Murta, que está sempre vivo e presente na história da Igreja de Montes Claros também, Padre Toninho. De onde o senhor vem? Quanto tempo aí de sacerdócio? Bom, eu sou natural de Jaú, interior de São Paulo, onde tem uma outra canonia, uma abadia premonstratense, para a qual eu ingressei em 1986 como postulante, já no meu último ano de faculdade de administração de empresas. Depois vim para Belo Horizonte com atualmente Dom Ricardo, na época era o formador, junto com o Padre Oswaldo aqui de Montes Claros, Bocaiúva, natural de Bocaiúva, Viemos a Belo Horizonte para os estudos teológicos e depois fui concluí-los em Roma e voltando atuei como formador 6 anos em São Paulo e depois vim ajudar Padre Ricardo, que era o então superior aqui em Montes Claros, mas residindo em Contagem, em nossa casa de teologado de Contagem. E vim em fevereiro de 1990 para ajudá-lo e ele foi nomeado bispo, de Leopoldina, então. E aí eu acabei ficando, fiz o trânsito para a casa de Montes Claros e desde então pertenço, desde que foi fundado o priorado, já pertenço ao priorado mineiro, de Montes Claros. É interessante, padre, porque eu o convidei para que você que está em casa possa acompanhar um pouquinho desses relatos sobre a história dos premonstratenses em nossa Arquidiocese de Montes Claros, mas eu ouço o Padre Toninho falando sobre estas experiências e eu acho muito interessante, Padre Toninho, se eu falar, sou de São Paulo, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou de São Paulo também, e eu sou da Diocese de Mogi das Cruzes, onde era bispo no meu tempo, antes de entrar para o seminário, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que recentemente esteve em Montes Claros e pregando um retiro para os sacerdotes. E o Dom Paulo Mascarenhas Roxo também é de origem premonstratense. E a gente vê que a história da Arquidiocese de Montes Claros, ela se mistura com uma presença muito positiva de bispos na história da igreja no Brasil. Isso é muito positivo, para os premonstratenses em si e para a igreja. Hoje, nós temos aí como paciente morador uma pessoa tão querida pelo nosso povo, sempre rezando pelo nosso povo, sempre lembrando do nosso povo quando nós vamos visitá-lo. Nós temos aí um paciente morador da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros, que é o Dom Geraldo, A gente comentava há pouco sobre ele também. Sim. A atitude de fé, aquela presença mística ali no hospital, sempre dando um sentido de fortaleza em Deus para todos nós quando o visitamos. E o senhor colocando aí o colega que foi nomeado bispo, toda essa história. Na verdade, Padre Toninho, quando eu chamo o senhor aqui, quando eu chamo os premonstratenses através do senhor aqui, a gente quer também aproveitar a oportunidade para fazer um reconhecimento. Como a igreja em Montes Claros é grata aos premonstratenses, a espiritualidade dos premonstratenses. Outro dia, no ano passado aqui no programa, eu fazia algumas entrevistas com o Padre João, Padre João Batista, tão querido por nós, sempre aí tão disposto, e aí ele veio de batina branca, e eu sempre trajando a minha veste diocesana,
E aí a gente até brincava aqui, né? O padre de batina branca com o padre de batina preta. E os padres de batina branca, né? Como são conhecidos historicamente dentro da Arquidiocese de Montes Claros, hoje a Arquidiocese, né? Mas a gente percebe a contribuição dos premonstratenses na formação da Igreja de Montes Claros. A gente fica muito grato, eu quero externar a nossa alegria. Qualquer um que estudar a história de Montes Claros perceberá esta presença constante e ainda hoje, não é? Trazendo a cada experiência algo novo, de novo, para o povo de Deus. Uma coisa que me chama muita atenção, eu que já fui padre, quando eu entrei para o seminário, eu não entrei para a diocese, eu era orionita. E a gente vê como é positiva a presença dos premonstratenses aqui na Arquidiocese, porque vocês realmente entram dentro da eclesiologia, caminham junto com a igreja, não ficam apenas dentro dos segmentos, né, dos premonstratenses, mas vivem esta comunhão. Nós somos muito gratos por isso. Isso enriquece a Igreja de Montes Claros. Isso faz parte da nossa espiritualidade e do nosso carisma, né? Porque São Norberto, antes de fundar a nossa ordem, ele era cônego diocesano, né, do cabido de São Vitor, em Xanten, na Alemanha, e converteu-se para os valores da chamada Reforma Gregoriana, para uma vida sacerdotal que buscasse o retorno ao ideal da comunidade primitiva dos apóstolos, né? E na época, quem queria uma vida sacerdotal mais austera, mais despojada, mais pobre, mais casta, o que não era muito comum, infelizmente, né, na maioria do clero da Idade Média, normalmente se recolhia nos mosteiros, e aí praticamente deixava de exercer o ministério sacerdotal. E São Norberto, mesmo desejando uma vida monacal, uma vida de recolhimento, de contemplação, de evangelismo, né? de viver o espírito do evangelho e identificar-se com o Cristo pobre, casto, obediente, ele queria também conservar a sua dimensão apostólica. Aí é que ele veio a descobrir a regra de vida de Santo Agostinho, que tinha caído no esquecimento desde a morte de Santo Agostinho, né, lá pelo século IV e V, e principalmente com a uniformidade buscada pelo imperador Carlos Magno, que tinha aconselhado que quem desejasse a vida religiosa deveria seguir a regra de São Bento. São Norberto redescobre a regra de Santo Agostinho e vê nela muito do ideal apregoado pela Reforma Gregoriana, né? A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma, né? Então, voltar ao espírito da igreja primitiva. Então, o carisma de comunhão que São Norberto auriu dos Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, ele encontra muito presente, muito marcante na regra de vida de Santo Agostinho, que era sacerdote, era bispo, e quis uma comunidade de clérigos consigo em Hipona. Então, ele foi um dos restauradores da vida canonical religiosa, né? Vida canonical regular, né? Com outros fundadores da época. E isso é o motivo pelo qual somos profundamente inseridos na vida e na pastoral da igreja, porque somos igreja, né? E estamos a serviço da igreja. Né? Sim. E São Norberto também a gente vê, eu dizia há pouco com o senhor, gostaria de relatar para as pessoas aqui, enquanto pároco da paróquia Mãe Rainha de Montes Claros, não conheço por aqui afora alguma comunidade que tenha por padroeiro São Norberto, além de uma comunidade minha, de zona rural, lá da comunidade de Mamonas, né? É São Norberto. E há pouco tempo, estudando um pouco mais sobre a vida dele, a gente viu também que ele foi o sacerdote da Eucaristia, né? O santo da Eucaristia. E é tão bonito a gente ver a imagem dele traz, né? Traz junto de si a Eucaristia.
O senhor falou um pouco aí de toda esta raiz, né, da experiência dos premonstratenses. Padre Toninho, fala para nós um pouquinho sobre este jeito de ser igreja dos premonstratenses, que vive uma comunhão com toda a igreja, né? Na Arquidiocese de Montes Claros, no Brasil, no mundo cristão católico. Fala um pouco para nós sobre esse jeito de ser igreja e sobre a caminhada que vocês vêm fazendo de experiência, de formação de sacerdócio, a questão dos trabalhos orientando para a pastoral vocacional, que também é uma experiência que vocês fazem, como todo seminário tem a sua promoção vocacional. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Bom, como eu já acenei, o nosso carisma, na história da igreja, muitas vezes foi confundido com um carisma de vida penitencial, de vida de mortificação, porque a ascese de São Norberto era muito intensa, como também dos primeiros premonstratenses. Mas depois do ajornamento do Concílio Vaticano II, o convite que o Papa e o Concílio nos fizeram a todas as congregações e ordens religiosas de voltar às fontes e redescobrir o próprio carisma, com o capítulo geral da ordem, a gente chegou à conclusão, capítulo de ajornamento, depois do Vaticano II, que o cerne do carisma premonstratense é a vida de comunhão. Vida de comunhão adintra, dentro do mosteiro, e a destra na atividade pastoral. Vida de comunhão que é vida de igreja, vida eclesial. Então, estamos a serviço da igreja. Então, assim, assumimos ao longo da história da ordem premonstratense e também aqui na história da igreja de Montes Claros, aquelas que fossem e que são as necessidades pastorais mais urgentes da igreja. Sim, já tivemos colégio, a Escola Apostólica São Norberto, já tivemos o Colégio São Norberto, mas principalmente aqui na igreja de Montes Claros, estivemos e estamos inseridos na pastoral paroquial e formação pastoral e apostólica do povo de Deus. E a nossa vivência é a vivência interna canonical, nossos encontros diários que nutrem nossa vida de comunhão interna, a Lectio Divina, o ofício divino, a meditação, tanto pessoal quanto comunitária, os nossos 3 encontros diários de oração conventual e a missa conventual diária e a nossa dedicação apostólica, principalmente nas paróquias que são confiadas ao nosso ministério pastoral aqui em Montes Claros. E sobre a nossa promoção vocacional, atualmente está... Assim, padre, quando você entra nesse ponto, eu faço interferência pedindo ao senhor assim, aquele jovem que se afeiçoa com o carisma dos premonstratenses, se ele tiver interesse, como ele pode ir ao encontro de vocês, como ele pode fazer essa experiência de acompanhamento vocacional, isso tanto no ramo masculino para o sacerdócio, e se a congregação, se os premonstratenses têm o ramo feminino, como a pessoa pode ir ao encontro de vocês? Bom, sendo residente aqui de Montes Claros, é muito fácil nos procurar, pessoalmente, no priorado, vir nos visitar. Tanto faz no bairro São Luís ou no Melo. No Melo, Para os dois tem entrada, para os dois lados tem entrada. Ali do lado daquela faculdade, como é que chama? Izeibe. Isso, Izeibe. Muito bem. Então, aí no Tem priorado... um telefone também, padre, que as pessoas podem buscar informação? Sim, o telefone do priorado é 3221-1763. 3221-1763. Isso. E o nosso promotor vocacional hoje é o cônego Manuel, que é pároco da paróquia São Sebastião de Mirabela, a nova frente missionária que nós assumimos a partir do ano passado, aqui na Arquidiocese de Montes Claros. E tem o ramo feminino? Na ordem nós temos
as cônigas premonstratenses, já fundadas por São Norberto, inicialmente eram cônigas como nós, de vida apostólica, e ajudavam os premonstratenses na hospedaria, no cuidado dos doentes, na atenção aos peregrinos, aos pobres, né? E nas atividades apostólicas dos premonstratenses. Depois, a Igreja decidiu que mulheres não podiam ter vida apostólica, né? E deveriam viver vida de clausura. Então, desde que o Papa decretou que as premonstratenses deveriam se retirar dos seus conventos que estavam ao lado dos conventos premonstratenses masculinos e se enclausurar, então as nossas cônigas premonstratenses continuaram de nome cônigas, mas de vida monástica enclausurada. Hoje, após o Vaticano II, está surgindo em diversas canonias e abadias premonstratenses também a vida religiosa feminina apostólica, mas aí normalmente são congregações que estão se afiliando à ordem premonstratense que tem a espiritualidade premonstratense. Normalmente a tradicional vida religiosa premonstratense feminina é a vida de clausura, desde que elas se recolheram na clausura. E se alguma jovem estiver interessada por fazer uma experiência de clausura, pode nos procurar, mas não temos, infelizmente, no Brasil, né? Temos na Europa toda, e nos Estados Unidos, em diversos outros países, mas no Brasil só temos um ramo feminino surgindo agora na nossa canonia mais nova da ordem no Brasil, que é a canonia de Salvador, Itinga, né, na Bahia. Lá tem um ramo feminino de vida apostólica, né, que pertence à antiga ordem terceira premonstratense. Bom, como você pode perceber, a experiência dos premonstratenses, ela tem toda uma história, né, de longa experiência. E aí você vê o padre Toninho falando sobre essas experiências de clausura, porque está aí no grupo das grandes congregações, né? Os premonstratenses estão no grupo das grandes congregações mais antigas e que tem toda essa riqueza histórica. Padre Toninho, é muito positiva essa experiência do senhor, esta fala do senhor para as pessoas em casa. Porque nós estamos aí juntos e às vezes as pessoas querem fazer uma distinção entre o diocesano, o religioso, né? O premonstratense, o franciscano, o missionário da Sagrada Família. Então nós temos feito a experiência no programa de trazer cada segmento para que cada um possa se expressar e as pessoas perceberem. O senhor falou sobre toda a experiência vocacional, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, para que o senhor fale para as pessoas que estão em casa. Tem previsão aí dos próximos, pelo menos mês, data de encontro vocacional dos premonstratenses? Sim, nós teremos o nosso próximo encontro vocacional premonstratense no Priorado, no último final de semana do mês de maio. Olha aí, então foi boa a minha pergunta. No último final de semana do mês de maio, então, tem o encontro vocacional para todos aqueles que se afeiçoam a este jeito de ser igreja, com a espiritualidade, com o carisma dos premonstratenses. Então, procurem o priorado o quanto antes para se informar melhor sobre como será o encontro. Padre, é muito importante para a gente a presença do senhor aqui, essa partilha de história, de experiência. Espero que o senhor leve mais uma vez aos premonstratenses o meu abraço em nome da nossa igreja de Montes Claros, porque o nosso arcebispo tem acompanhado o nosso programa, as pessoas em toda a arquidiocese têm acompanhado, o programa extrapola Montes Claros, graças a Deus, e tem visto a nossa preocupação em fazer falas, trocas de ideias, de experiências aqui que fortaleçam a fé do nosso povo, que enriqueçam a nossa vivência de igreja. E eu tenho certeza que o senhor pode levar aos padres premonstratenses o nosso abraço enquanto Igreja de Montes Claros, porque o que eu digo aqui eu tenho certeza que é comum com o nosso arcebispo. Nós temos essa gratidão
né, sem medida para com os premonstratenses. Que Deus Nosso Senhor abençoe vocês. Gostaria de pedir uma última coisa para o Senhor, porque eu vou fazer a oração final, nós já estamos assim no final do nosso tempo, mas eu gostaria de pedir para o Senhor assim, o Senhor hoje está atendendo com um grupo de padres, uma paróquia dentro de Montes Claros, e uma paróquia muito querida, que pelo que me consta em toda a nossa história. Manda um alô para esse povo de Deus, lá da paróquia, que eu vou antecipar o nome, a paróquia São Norberto, no bairro Sagrada Família, né? Sim. Então, todos os nossos paroquianos e a todos os nossos telespectadores, a nossa alegria de estar aqui com vocês e a nossa gratidão a Padre Jairo, né, de abrir para nós este espaço no programa e o nosso desejo de que todos nós, particularmente os que temos a marca de um coração norbertino, né, marcado pela experiência de ressurreição, né, do Cristo ressuscitado, do qual São Norberto queria que os premonstratenses fossem testemunhas, não somente pela brancura do hábito, né, como os anjos mensageiros da ressurreição, mas pela nossa vida, uma vida configurada com o Cristo ressuscitado. Que nossa vida seja sempre espelhada e alimentada pela vivência e pelo reinado do Cristo Jesus em nossos corações e que o Senhor e nossa Mãe Maria e nosso Pai espiritual São Norberto a todos possa abençoar nesta nossa caminhada de seguidores, discípulos e discípulas, missionários e missionárias do Senhor. Amém. Muito obrigado, Padre Toninho. Muito obrigado a você que nos acompanha de casa. Mais uma vez, queremos rogar por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora das Graças e São Norberto, as bênçãos de Deus, Nosso Senhor, sobre você, sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, que hoje, aprendendo um pouco mais sobre a vida, o carisma e as experiências da espiritualidade dos padres premonstratenses, à luz dos exemplos de comunhão, de missionaridade de São Norberto, possamos nós, como igreja, como famílias, que podemos degustar deste programa, viver a comunhão, ser mais igreja, ser mais discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça. Que o Senhor nos ilumine em nossos caminhos para, de fato, anunciarmos o ressuscitado nesta caminhada para a Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e a esta água, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Para vocês, esta canção. Batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exultar em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus.
ao Senhor.